Fala, YouTubers! Tudo bem? Espero que sim. Na aula passada, para quem não viu os meus últimos dois vídeos, eu ensinei a como criar um servidor usando o Node.js e Express na primeira aula, e na segunda eu dei uma leve introdução ao que é o MongoDB, expliquei alguns comandos e ensinei a integrar o Node.js com o MongoDB através do módulo do Mongoose. Nesse vídeo, eu vou ensinar a vocês a usar o AngularJS e darei uma introdução ao Bower, o nosso gerenciador de dependências client-side que todo desenvolvedor front-end ama, que vai nos auxiliar a criar uma interface que vai resultar numa aplicação RESTful na próxima aula, porque essa aula vai ficar um pouco extensa. Tudo bem? Vamos lá? Bom, o que é o Bower, né? Nosso gerenciador que todo desenvolvedor front-end gosta. O Bower ele é um gerenciador de dependências. Ele é um projeto que permite gerenciar dependências do client-side de maneira bastante simples. Em vez de tentar entrar no site de cada projeto e você ter que baixar, usar ou até mesmo o CDN, por exemplo, do jQuery, às vezes você quer usar jQuery e tem que entrar no jQuery.com, baixar o arquivo, salvar esse arquivo dentro de uma pasta qualquer. Isso é um saco, isso é muito chato. Você tem que fazer isso sempre, toda vez que criar um projeto, cara, é entediante, é cansativo. E ele já gera, ele automatiza esse processo para você, criando um arquivo só, que ele vai gerenciar todas as instalações através desse arquivo. Vamos instalar o Bower, né? Como eu falei, o Bower ele é um pacote do Node, então ele está na NPM, que é o Node Package Manager. Ele é o nosso gerenciador de pacotes do Node. São bem parecidos, só que um é voltado para o Node e outro é voltado para gerenciar dependências do client-side. Como eu falei na aula anterior, eu estou usando uma distribuição Linux. Por usar uma distribuição Linux, eu preciso usar o comando do superusuário, sudo. O próximo comando é npm. Eu vou dizer ao npm que eu quero instalar o Bower e darei o comando -g, que é para tornar o meu pacote, o meu módulo do Bower global. Vamos apertar Enter, colocarei minha senha e ele vai baixar e vai instalar. Como eu não tenho ele instalado, estou fazendo essa aula ao vivo, pode demorar um pouquinho. Então não se estressem, não me matem. Vamos entrar no site do Bower enquanto ele não instala. Bower. Esse aqui é o nosso amado passarinho que ajuda a gente, principalmente os desenvolvedores front-end, a economizarem muito tempo instalando dependências. Aqui tem a home. O install é um guia ensinando a como você instalar o Bower, a como você criar um pacote, introdução à API, introdução à configuração, tools, sobre o projeto. Eu aconselho a todo mundo a entrar nesse site. Não serve apenas para o desenvolvedor front-end, o desenvolvedor back-end, que um dia for fazer um trabalho de front, é interessante saber sempre um pouco mais. Bom, instalou o nosso Bower. Nessa aula eu vou instalar 5 dependências: jQuery, o AngularJS, Bootstrap, Font Awesome, Angular Root. Vamos dar um clear. Depois de ter instalado o Bower, eu vou navegar através do meu terminal até a pasta onde estão os meus arquivos. cd developer min. São os arquivos da minha última aula. O primeiro comando que você dá com o Bower é o Bower init. Ele vai fazer uma série de perguntas e ele vai gerar um arquivo chamado bower.json, onde vai ter informações sobre o meu pacote de dependências, sobre o meu projeto. Vamos lá, a primeira delas o Bower poderá enviar anonimamente reporte do uso de suas estatísticas para improver. Sim, eu quero que ele envie. Nome Diego Lopes, versão 0.0.1,
Descrição: criando uma aplicação usando MinStack. Arquivo principal, não tem. Node. Palavras-chave, não tem também. Autor. Licença MIT. Homepage, não tem. Sim. Não. Não. Pronto. Ele gerou. Eu digo que está muito bom, né? Realmente está muito bom. O comando para instalar a dependência é bower install, nome da dependência. Você tem uma série de formas de instalar dependências. Você pode colar o link do GitHub, você pode dizer o nome da dependência e usar a versão que você quer. Como essa é uma aula sobre AngularJS, eu não vou focar tanto no Bower. Então, eu vou instalar as dependências. Sugiro que, para quem quiser saber um pouco mais de Bower, acesse o site. No site vão ter todas as tags que você pode usar no Bower para instalar qualquer versão que você quiser. Bower install jQuery. Ele vai instalar o jQuery. Bower install. Está instalando o Angular. Vamos instalar o Bootstrap. Ele, por padrão, se eu não me engano, ele vem na versão 3.0. Mentira, 3.3.4. Vai trazer o fonte ao SOM 4.3.0. E agora vamos instalar o nosso Angular Root. Ele vai cuidar das nossas rotas usando o Angular. Mais para frente eu vou dar uma introdução mais detalhada sobre ele. Agora não. Bom, ele já instalou todas as dependências dentro da pasta Bower Components. Eu poderia mandá-lo instalar em outro lugar. Aí eu teria que criar um arquivo chamado .bowerrc e passar como parâmetro de diretório. Dizer, cara, eu quero que você instale na pasta public. Mas como eu estou tentando ensinar o básico, isso já é um pouquinho mais avançado, eu não vou entrar em detalhes. Vamos pegar os nossos componentes, Angular, AngularJS, Angular Root, todos esses. Eu vou copiar, vou na pasta do min, aqui. Dentro da pasta public, eu vou criar uma pasta chamada Components. Dentro da pasta Componentes, eu vou jogar todos os meus componentes do Bower lá. Pronto. O próximo arquivo que eu criar vai ser o arquivo index.html. Bom, instalados os meus componentes, agora eu vou criar o meu arquivo HTML para inserir esses componentes dentro do meu arquivo. Uma outra coisa, agora vocês vão aprender a arte da preguiça de todo desenvolvedor. Zoa, mentira. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco do Emmet. O Emmet é um pacote que desenvolveram. Ele é o antigo Zencoding voltado para o editor de textos, que você insere comandos e ele converte em tags HTML. Por exemplo, HTML 2.5. Aperta o Tab e ele gerou todo o escopo, com doctype, HTML, head. Isso aumenta a produtividade do desenvolvedor. Não adianta você chegar, digitar doctype,
HTML, head, meta, title. Você perde tempo, não adianta. Depois que você aprende o básico, o que é cada um, você precisa aprimorar esse básico para ele gerar produtividade. Vamos inserir os componentes dentro do meu arquivo, index.html. O primeiro componente que eu vou inserir aqui vai ser o AngularJS. O segundo vai ser o meu arquivo jQuery. Depois, o Bootstrap, para facilitar o meu desenvolvimento, que ele é um framework bem conhecido no mundo do front-end. Vou inserir o arquivo CSS. Por fim, eu vou adicionar o Font Awesome. Vamos salvar. Por ser um index.html, quando eu carregar o meu app.js via Node, ele já vai me permitir acessar o arquivo index.html. Vamos dar um clear. NodeMon. Como eu estou usando o NodeMon, eu vou usar NodeMon. Se você quiser usar só o Node. Executou. Ok, vamos verificar depois de ter adicionado tudo. Carregou todos os meus arquivos JavaScript e CSS e não gerou nenhum erro. Vamos agora criar a nossa interface. Vamos criar uma seção posts. Container. Título eu vou chamar de posts, nada muito difícil. Eu vou exibir os meus posts vindo do MongoDB. Vamos criar uma tabela para exibir resultados vindo do MongoDB mais para frente. Então, vamos criar primeiro a tabela para a gente ver como vai ficar a disposição dos elementos. Head, body. Vamos ter 5 heads. O título, conteúdo, tags, likes, opções. No corpo, vamos exibir duas linhas. Título 1, conteúdo 1,
tag rue, like 5, botar aqui 15, título 2, conteúdo 2. As opções, por enquanto, eu vou deixar vazias. Vamos ver como o Bootstrap renderizou isso. Bonito. Título, conteúdo, tags, likes e opções. Vamos ao nosso querido AngularJS. Vamos esconder pasta Components. Dentro da pasta Public, vou criar uma pasta chamada JavaScript. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta chamada Controllers. Dentro dessa pasta Controllers, eu vou criar Post.js. Como eu havia dito, vamos a uma leve introdução do que é o AngularJS. O AngularJS ele é um framework MVC, Model View Controller, de JavaScript, mantido pelo Google, que tem como objetivo simplificar o desenvolvimento de single-page apps. O AngularJS, podemos dizer que ele é composto de módulos, diretivas, controllers, services e routes. Para essa aula não ficar extensa, vamos abordar somente módulos, diretivas e controllers. Nas próximas aulas eu explico o que são os demais componentes. Beleza? Fechou. Vamos começar pelas diretivas. Diretivas são features do framework que estendem o HTML. Elas são utilizadas para que a manipulação do DOM, Document Object Model, seja feita de forma mais transparente, mais complexa, para adicionar comportamentos às tags existentes. Ok, Diego, não entendi nada. Então vamos para a prática. A diretiva mais importante do AngularJS é a ng-app. Ela dá início à minha aplicação dentro do AngularJS. Vou passar o seguinte parâmetro. Superhero pode ser o que você quiser. Vamos introduzir o controller dentro do nosso documento HTML. Feito isso, vamos voltar ao nosso arquivo e vamos começar a programar dentro do AngularJS. var superhero. Muita gente usa app, eu uso o superhero para ficar diferente, ficar bonitinho, mas você pode usar app também. Angular Module. O nome do meu módulo criado no AngularJS foi Superhero. Então aqui eu passo Superhero. O segundo parâmetro é a injeção de dependências. No momento eu não quero adicionar nada, então eu não coloco nada, eu apenas passo um array vazio, para ele não gerar erro. Agora vamos criar um controller. O primeiro parâmetro do controller é o nome do controller, post control, post controller, para ficar fácil. O segundo parâmetro é uma injeção de dependências. A primeira independência que eu vou passar é o scope, que é o responsável pela model do AngularJS. Ele vai fazer a conversa dos meus dados entre a view e a model, vai ficar fazendo essa troca através do two-way data binding. E o próximo é a função. Toda vez que eu injetar uma dependência, eu tenho que passar ela como parâmetro. Assim, senão o meu AngularJS vai acusar erro. Feito isso, o que nós queremos passar? Nós queremos popular a minha tabela com dados. Vamos então criar um array chamado posts. Dentro desse array, eu vou adicionar alguns objetos. Title, content, tags, esse é um array que eu vou passar, like
e só. Publicação 1, conteúdo 2. Copiarei e vou colar dessa forma. E aqui eu vou colocar assim. Como eu falei, o scope ele passa o meu dado do controller para a view. Posts igual o nome da minha variável com a rede de objetos, post. Feito isso, eu preciso adicionar a diretiva ngController para fazer a ligação da minha view com o controlador. ngController post control. Agora eu vou deletar uma linha e vou apagar as demais. Eu vou ensinar para vocês mais uma diretiva, a ngRepeat. Ele recebe os meus dados, faz um looping e exibe na minha view. ngRepeat. A variável que eu quero armazenar é o post, dentro de posts, que é essa variável aqui. Como eu passei um array com objetos, eu vou dizer que post.title, post.content, tags, post.likes. Vamos exibir a minha tela. Ele já gerou automaticamente publicação 1, publicação 2, conteúdo 1, conteúdo 3, o array de tags. Se eu quiser adicionar mais, venho, adiciono 1, publicação 20, conteúdo 20, likes 1. Adicionou automaticamente. Vamos agora aprender alguns filtros do AngularJS. Na verdade, um só. Eu venho no ngRepeat. Agora nós vamos ordenar os posts por ordem decrescente. Eu quero que o que tiver mais likes apareça em primeiro. Ops. Pronto. Vamos aprender agora a adicionar mais likes e ele vai ordenando conforme eu for adicionando. Vamos colocar o nosso like dentro de um contador. Agora eu vou criar dois botões, um para curtir e outro para descurtir. Vamos atualizar e ver como ficou. Não ficou esteticamente bonito, mas ficou melhorzinho, ficou melhorzinho. Um para curtir e outro para descurtir. Dentro do meu
controller. Vamos criar funções para manipular esse array. Scope.add. Um para curtir e outro para remover a curtida. Vou na Model e eu vou ensinar mais uma diretiva, a diretiva ngClick. Ela funciona parecida com o evento onClick do JavaScript. Só que com a ngClick você acessa o controller do AngularJS. Que eu remove like. Vamos ver como ficou. Estou curtindo, estou descurtindo, e ele ordena automaticamente pela quantidade de likes de forma decrescente. Se eu quiser que o publicação 20 seja em segundo lugar, ele sobe automaticamente. Se eu descurtir, volta para terceiro lugar. Vamos aprender agora a filtrar esses posts de acordo com o que eu digitar. Vamos aprender mais uma coisa. A diretiva ngModel search. Eu vou pegar tudo que eu digitar aqui e eu vou filtrar aqui. Vamos fazer o teste. Publicação 2. Ele vai retornar a 2 e a 20. Se eu digitar 1, ele vai retornar a 1. Se eu digitar publicação 2, ele retorna a 2 e a 20. Se eu curtir, a publicação 2 passa para o primeiro lugar, a publicação 20 cai. Bom, galera, acho que é isso. Para essa videoaula não ficar muito extensa, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu vou ensinar a vocês a fazer ligação direta com o MongoDB através do Express e do Mongoose para servir o AngularJS com esses dados a serem exibidos na tela. Vou ensinar um pouco sobre rotas dentro do AngularJS para você exibir esses dados de forma rápida e prática. Vocês vão ver que é muito tranquilo, é muito fácil. Espero que tenham gostado. Essa aula ficou um pouco extensa porque eu falei um pouco de Bower, AngularJS e um pouco do Emmet. Conto com vocês na próxima e obrigado, gente. Valeu!